o meu avô lutou na guerra. Ai, o meu avô participou de um movimento. E o avô dela é o Conan. E aí? E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Ítalo e bem-vindos a mais um vídeo do Canto do Quadro. E hoje o vídeo é sobre esse quadrinho maravilhoso, Ellen de Windehorn. Esse quadrinho aqui, gente, espetacular. Espetacular, espetacular, espetacular. Li recentemente, falei, tem que trazer aqui o review, por causa que esse quadrinho é coisa de outro planeta. E não é à toa de o porquê que ele ganhou o Eisner e tudo mais, por causa que esse quadrinho aqui é espetacular. Então, seja muito bem-vindo. Se esse aqui é o seu primeiro vídeo, aqui é o Ítalo. Faço reviews de quadrinhos em geral, de mangá. Também faço vídeos de unboxing. E segue a gente no Instagram, @HQ_Canto do Quadro, para ficar por dentro de tudo que eu falo por aqui. Mas então, vamos falar sobre este quadrinho aqui no vídeo de hoje. Bem, esse quadrinho é um quadrinho que ganhou Eisner em 2025, acredito. E ele é escrito pelo Tom King, que escreveu uma fase muito longeva do Batman e fez outros vários ótimos quadrinhos, como Xerife da Babilônia, Senhor Milagre, o run dele do Batman, entre outros trabalhos. Ele é um ótimo escritor. E a dupla de desenho e colorização são uma dupla de brasileiros magníficos, que são a Bilks Evely, dos desenhos, e o Matheus Lopes, nas cores. Eles são um casal e eles mandam muito bem. E o que é essa incrível obra aqui? Gente, para pra pensar assim, e se o Robert E. Howard, que era o escritor do Conan e tudo mais, e se na realidade ele não escrevesse sobre o Conan em si como um personagem fictício? Na realidade, o Conan fosse o pai dele, ele só esteja contando as histórias que ele contava nos pulps, nas histórias, eram as histórias que o pai dele viveu em aventuras de mundos totalmente diferentes, bestas magníficas de outros planetas, piratas, deuses antigos e por aí vai. E se isso tudo fosse verdade, como seria a família dessa galera? E é isso que Ellen de Windehorn aborda. Ellen de Windehorn, o que é? É uma história que é o seguinte, eu diria que é uma história de fantasia, mas só que também fala sobre luto, sobre família, sobre superação, sobre perdão, e tudo isso envolto de espada e feitiçaria, bicho doido, uma arte magnífica e só coisa boa. Então, vamos falar um pouco sobre o enredo dessa história. Tudo começa da seguinte forma. Existe um autor chamado C.K. Cole, que é um cara como se fosse o Robert E. Howard desse mundo, que ele é um escritor de pulps. Ele é um cara muito famoso, ele escreve sobre aventuras de espada e feitiçaria, de monstros, de como um mocinho, né, uma espada, um bárbaro, enfrenta bestas gigantescas, as mulheres, os piratas e tudo mais. Esse rolo que nem as histórias do Conan que tem, né? Ele escreve todas essas histórias, ele ganha dinheiro com isso, ele é bastante famoso no meio pulp, mas só que ele acaba se suicidando num certo momento. E ele tinha uma filha, que é nada mais nada menos que a Ellen, que é esta daqui. E a Ellen, ela fica lá desamparada sem o pai. E aí que entra a Lilith, que é uma tutora, sabe? Isso aí é muito comum nos tempos mais antigos, lá nos 1900, 1800, né? Que é uma pessoa que é contratada para ensinar as crianças da alta classe, né? Que elas são como se fosse uma professora particular, né? Que para ensinar literatura, línguas, história, matemática, física, tudo para a pessoa ser as crianças dos lords e tudo mais, ser uma pessoa culta. Então, assim que o pai, o C.K. Cole, morre, o avô da Ellen, que é o Barnabas Cole, ele contrata a Lilith Appleton pra ser a tutora dela e buscar a Ellen lá da onde ela se encontra, né, de onde o último lugar que eles foram vistos e tudo mais, para trazer para Windehorn, é o local onde tem a mansão do avô dela e onde o pai dela cresceu, e ensiná-la e colocar ela sobre o teto e a guarda do avô. Então, a Lilith é uma mulher toda pomposa, né, com seus chapéus do início dos anos 1900, né, 1920, 1930, né, toda pomposa, com as suas roupas bem bonitona, né, pessoa correta,
que fala todos os R's, sabe? Esse tipo de pessoa. Ela vai lá atrás da Ellen. Ela tá lá numa cidade no Quincasborga do Texas, uma cidadezinha minúscula. Ela sai procurando aonde que tá essa menina, que teve o pai que se matou. Quem essa menina tá, tipo, ai meu Deus, talvez ela tá coitadinha num canto. Ai, deve estar toda desamparada. E ela toma um choque de realidade quando ela encontra a Ellen lá, que ela tá nada mais nada menos que na prisão. E fumando, é uma menina de tipo 15, 16 anos, ela é bem jovem, mas só que tá lá fumando, tá lá dormindo por causa de uma ressaca no dia que ela foi presa, que ela bebeu, brigou com o guarda e ela foi presa. Então a Lilith, ela encontra essa menina lá e fala, putz, é isso que eu vou ter que cuidar e levar até lá. Aí ela vai lá, paga a fiança, e aí ela vê de levar ela até Winterhorn para ela ficar na guarda do avô. E a Ellen, gente, é tipo assim, ela vivia uma vida totalmente autodestrutiva com o pai dela. Ela bebia junto com ele, fumava, eles pegavam... O pai dela, ele pegava todo o dinheiro que ele ganhava escrevendo, ele simplesmente pegava o dinheiro, com ele e com ela, com comida e birita, eles bebiam, gastavam todo o dinheiro em dias, assim, rapidinho. Eles ficavam em estalagens, eles sempre iam de um canto pro outro, eles eram bem nômades, eles não tinham muita roupa, sabe? Só uma trouxinha de roupa eles iam levando de um canto pro outro, e aí eles iam indo pra lá e pra cá, e o que desse tava bom. Eles, uma vida muito autodestrutiva, assim, mas ela era muito próxima do pai, e depois que o pai se suicida, ela fica bem, assim, rancorosa, ela tipo assim, eu já sou adulto o suficiente, aqui eu já fumo, já bebo, não preciso de ninguém, tô querendo vir querer cuidar de mim, mas só que eu sei me virar, sabe? Eu sou foda, entendeu? E aí a Lilith vai levando ela, né, até Winterhorn, elas chegam lá, depois de uma viagem de alguns dias, e elas são recebidas pelo Joseph, que é também bem no estilo Alfred, é um mordomo que é o único mordomo de toda a mansão, e é uma mansão imensa. É um lugar que tem uns jardins enormes, a área de Winterhorn, ela é gigantesca, é uma mansão imensa, cheia de quartos, e que na realidade só mora o Barnabas Cole, o Joseph e funcionários como cozinheiras e tudo mais, mas só que é um lugar extremamente gigantesco, mas só que não recebe muitas visitas. E não só vivem essas pessoas lá. Então, e o Joseph é um mordomo bem assim, ele é extremamente sério, ele é sarcástico, ele não gosta de ficar batendo papo, sabe? Se você fica perguntando as coisas pra ele, ele dá uma resposta bem seca, ele não tem muita paciência pra perguntinha besta, ele é um tipo bem de mordomo, assim, de filme, sabe? Ele segue estritamente todas as regras que o chefe dele, que é o senhor Barnabas, né, Cole, que ele diz pra ele, segue todas as regras do edifício, da mansão lá de Winterhorn, ele faz tudo nos mínimos detalhes, ele é um cara muito correto, com seu patrão e por aí vai, ele é um personagem bem bacana, mas só que ele é engraçado, né, de tanto como ele é sério. Então, o Joseph recebe as duas e vai mostrando toda a casa. Vai mostrando os aposentos, a sala de jantar, banheiros, onde que é a cozinha, que pode se comer de um monte de coisas diferentes, que é uma vida de extremo luxo. Ele mostra a biblioteca, que é cheia de livros, cheia de biografias, ciência, romances, livros religiosos, coisa de um monte de lugar diferente de todo o planeta Terra, uma puta de uma biblioteca foda. E também mostra outras coisas muito legais da mansão, como por exemplo, uma sala cheia de espada. Que o Barnabas Cole, ele coleciona espadas de todos os lugares do mundo, espadas, escudos, machados, um monte de coisa diferente, coisa muito foda, elmo, armaduras, um monte de coisa. Então, é um lugar maravilhoso e Joseph fala bem assim, ó, ninguém pode tocar sem ser o nosso patrão. Ele é então, tipo assim, ele é bem meticuloso. E aí, além disso, mostra um negócio que é usado bastante, né, pela Ellen, que é o quê? Uma adega de vinhos caríssimos, antigos e extremamente requintados, que ela simplesmente vai pegando um monte, vai simplesmente quebrando a boca do vinho e já vai como se fosse um sangue de boi da vida, bebida barata, mas ela faz isso com o vinho chiquérrimo. Ela até pega vários vinhos, ela vai escondendo ao redor de toda a mansão, para quando estiver fechado lá a adega, ela consegue pegar esse vinho que tá escondido e ela consegue continuar bebendo e ficando louca e dando toda essa várzea que ela faz. E aí vai mostrando tudo isso, os aposentos que elas vão dormir e por aí vai.
Mas e só tem elas. O Barnabás, o Joseph, ele diz que ele tá em viagem, que ele ainda vai demorar algumas semanas para voltar. E nesse meio tempo, enquanto que o avô da Ellen não vem, a Lilith, ela tenta ensinar ela, né, tipo, sobre literatura, sobre um monte de coisa, mas ela fica entrando em muitos problemas com ela por causa da sua personalidade, sobre ela não querer, não liga pra nada, né, e tudo mais. Ela sempre fica muito bêbada, e todas as vezes o que acontece durante todo esse tempo, né, ela sempre fica bebendo demais, acaba capotando no meio de algum canto da mansão. Ela, a Lilith ou o Joseph pegam ela, colocam ela no quarto pra ela dormir. Mas um negócio que mostra como que a Ellen não é jeito que ela, tipo, mostra que, sou fodona, eu sei já me virar, eu vivi sozinha com meu pai, eu e meu pai fizemos altas aventuras e tudo mais, vivendo só nós dois, sei me virar. Na realidade, ela ainda é uma pessoa que busca um aconchego, busca um carinho, busca uma atenção que é normal nessa época, né, de uma pessoa que nem virou adulto ainda, né? Então, o que muitas vezes acontece eles colocam ela pra dormir lá no quarto dela, mas só que toda vez durante a noite, ela pega, ela levanta e vai até o quarto da Lilith pra conversar, pra dormir junto, porque ela tem medo das coisas e tudo mais, não consegue dormir. E ela fica comentando um negócio muito estranho que acontece, né? Que ela fica dizendo que ela consegue ouvir barulhos, ela ouve barulhos estranhos do lado de fora da janela dela, enquanto ela tá lá tentando dormir, como se fossem monstros. Ela vê até que parecem uns vultos de coisas estranhas. Ela fala isso pra Lilith, ela fala, jovem, é a bebida que você fica bebendo, você fica imaginando essas coisas. Por aí vai, ela calma ela e fica nessa tentativa de tentar endireitar essa menina enquanto o avô não chega, pra o avô não chegar e ver, caramba, é essa minha neta? Essa bebum? Esse seu Zé do bar da esquina, minha neta? Eles tentam ficar arrumando ela, mas não conseguem. Até que chega um dia que esse vai e vem, que vai acontecendo, a Lilith, ela fica esperando ver se a Ellen aparece, mas não, ela tenta dormir e tal, mas só que ela ouve barulhos lá do lado de fora da mansão e ela acha muito estranho, então ela vai lá dar uma averiguada, ela vai chegando mais próximo da porta principal da mansão e ela ouve barulho de grito, e ela vê que é gritos da Ellen. Ela vai correndo, abre a porta e do nada vem a Ellen correndo pros braços dela. E quando vem a Ellen, ela fala, meu Deus, o que foi, garota? Tá tudo bem? O que você tá correndo? Aí quando ela tira os olhos da Ellen e olha pra frente, vem um puta de um monstro. Um monstro gigantesco que tenta abocanhar as duas. E assim, quando o monstro ia querer abocanhar elas, a atenção do monstro sai delas e vai pra uma parte da mata próxima lá da mansão. Ele vai pra lá e aí do nada você vê o quê? Barnabás Cole com uma puta espadona, ele matou o bicho e o velho é foda. Existe monstro. Esse velho, ele não tava em viagem de negócio nem nada do gênero, ele tava, sei lá, numa aventura, ele acabou de voltar, matou o monstro que ia matar a Lilith e a Ellen do nada, e aí que a história começa realmente, vai degringolando. Então, velho, é uma história magnífica, porque fala muito sobre, além de toda essa parte fantasiosa, monstros, deuses e por aí vai, que tudo é realidade nesse mundo, né? Mostra muito como que uma das partes mais interessantes não é simplesmente a parte fantasiosa, é a parte de como que é a relação da Ellen agora com esse avô que ela não conhecia. Ela só conhece ele por causa do jeito que o pai dela contava dele, que ele abandonou, que eles não se entendiam, tinha um péssimo relacionamento. Quem que é a mãe da Ellen que ela não conhece? A avó dela, quem que é a avó da Ellen, sabe? Um monte disso, as expectativas que o avô tinha no pai, e agora ele coloca também na Ellen. Toda essa questão de aceitação, de melhoria própria, de perdão, de amor entre essa família toda não usual, mas só que você se sente muito interessado em saber como que isso vai acontecer, como isso tudo vai se resolver, e o roteiro do Tom King consegue mostrar isso brilhantemente. Além de tudo isso, todo esse drama familiar de você querer que os personagens se entendam, tudo tá junto disso, tem toda a questão de ação, monstros, pirataria, deuses e criaturas
mitológicas. Então é um negócio tudo muito junto e você fala, caralho, que foda. E outra coisa que é um negócio muito legal de como toda essa história é contada, essa história ela é contada de uma maneira que é a seguinte, tudo o que é contado na história é um depoimento da Lilith que ela deu para um repórter que ele tava fazendo um livro sobre o C.K. Cole, que é o pai da Ellen, sobre como era a vida dele, buscando relatos, o porquê que talvez ele se matou, a vida dele, entendeu? Fazendo uma biografia do autor que já era falecido. Então, esse cara, ele por acaso, ele encontra a Lilith, que foi a tutora da Ellen, né, filha dele, ele faz entrevista com ela e ela começa a relatar tudo isso de como que foi ser a tutora da Ellen, né? Então ela começa a contar tudo isso e o cara usa só uma parte, porque depois ele fica falando, a velha deve estar doida. Mas aí todas as fitas de gravação, elas vão, um negócio que é muito interessante, de capítulo em capítulo, elas vão passando para outras pessoas e o tempo vai passando. Então, por exemplo, eu acho que vamos falar que ele fez essa entrevista nos anos 80. Aí, na próxima edição, mostra que essas fitas não estão mais com ele, tá nos anos 90, e um colecionador comprou todo esse acervo relacionado ao C.K. Cole, e aí as fitas estão lá no meio, aí ele pega isso daí e essas fitas vão viajando. Pô, é muito interessante a ideia que eles tiveram de tipo, pô, essa história tá lá guardadinha, o povo acha que os itens que é relacionado à obra, né, do C.K. Cole, né, que é nada mais nada menos que o C.K. Cole escrevia, né, as aventuras do pai, né, do Barnabás, mas só que como capas dos livros, roteiros originais, mas só que na realidade é o verdadeiro tesouro, são essas fitas desse depoimento da Lilith. Então, pô, a história é magnífica e eu recomendo demais. E todo o roteiro do Tom King, maravilhoso, como ele consegue colocar tudo isso, você fica querendo sempre saber mais informações, o mundo, como que esses poucos personagens conseguem, a relação entre eles é muito magnífica, como que um auxilia o outro numa melhora pessoal e ao todo, é muito bacana. Mas o que eu tenho realmente pra falar é que, tipo assim, o roteiro do Tom King, muito bom. Mas só que o que realmente vem desse quadrinho é, sem sombra de dúvidas, a arte da Bilks com as cores do Matt Lopes. Porque, gente, olha isso daqui. Isso aqui é um negócio fora de série. As cores, a arte, é um negócio espetacular. Olha isso daqui, a propriedade de Winterhorn, né? Pô, são todas as paisagens, os lugares, os personagens, os lugares, as criaturas. É tudo tão magnífico, você tem vontade de explorar lá, você sempre fica com uma vontade. Eles visitam tantos mundos diferentes, tantos lugares diferentes desse mundo fantasioso, que você sempre fica com vontade cada vez mais de explorar como que é o mundo lá, quem são essas pessoas, os monstros e os habitantes daquele mundo. Tem mundo no ar, tem mundo na água, tem mundo na terra, tem pirata, tem navio. Assim, gente, é um negócio fora de série. Tipo, velho, olha isso aqui. São artes maravilhosas, espetaculares. Não tenho palavras. Dá vontade de simplesmente você... Olha, todos esses... os personagens são lindamente desenhados, mas eu dou principalmente... Eu acho que o que mais se sobressai aqui é principalmente as paisagens, os lugares, porque, pô, é muito lugar que a Bilks e o Matt Lopes, eles fazem, que é um lugar que você tem vontade de se jogar lá, um lugar que você tem vontade de sair correndo, de desbravar por você por conta própria. São coisas, assim, espetaculares, sabe? Espetaculares. É uma arte estupenda e não é à toa que ganhou vários prêmios. Então, gente, eu recomendo demais esse quadrinho. Esse quadrinho é espetacular. Eu recomendo horrores. Foi uma ótima leitura. Eu fui sem saber de pouquíssima coisa. Eu espero que eu consiga ter dado uma boa venda desse quadrinho aqui pra você correr atrás e garfar ele pra sua coleção. Então, esse é o vídeo. Espero que tenham gostado da minha review. Se curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, veja outros reviews que eu fiz aqui, né? Os vídeos de unboxing, reviews de outros quadrinhos, né, que eu fiz.
segue a gente no Instagram, @HQ_Canto do Quadro. E é isso, escreve aí nos comentários se você já leu esse quadrinho, outros trabalhos da Bilks, né, que é tanto ela e o Marty Lopes, ela e o Tom King, eles fizeram Supergirl, Mulher da Manhã, que agora virou filme, né, foi uma das inspirações pro novo filme da Supergirl. Então, fala aí se você já leu alguma outra coisa de algum desses autores aí nos comentários. Então, vejo vocês na próxima, valeu e tchau, tchau!